gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, e o versículo 8. Diz assim. Todos acharam? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Pode se sentar. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre o relacionamento, como era o relacionamento de Deus com Adão e Eva, ali no jardim do Éden, no início da criação, antes do pecado, da desobediência. Deus mantinha um relacionamento com Adão e Eva, onde todos os dias, na viração do dia, o que é a viração do dia? É o amanhecer, é o clarear do dia. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor Deus ia no jardim e estava com Adão e Eva. E passeava no jardim, e tinha comunhão, relacionamento com Adão e Eva. Imagina você ter uma visita na sua casa todos os dias, no início do seu dia. A visita do Deus, do próprio Deus, da própria vida. Imagina que dia maravilhoso que não é. Começar o dia com a presença do Todo-Poderoso, em comunhão, em relacionamento com Ele. Era sim a comunhão e o relacionamento que Adão e Eva tinham ali no jardim do Éden. E o que aconteceu que essa comunhão foi perdida? Um dia, o Senhor havia dito para eles que eles não poderiam comer de uma árvore que estava naquele jardim. De todas, eles poderiam comer. Eles tinham liberdade para morar naquele jardim. Eles usufruíam dessa liberdade de estar no jardim, de comer de toda a árvore do jardim. Somente uma árvore eles não poderiam comer. E foi essa árvore que despertou o interesse, que despertou curiosidade. Foi através desse não, desse limite que o Senhor colocou. Eva ultrapassou, fez o seu marido também ultrapassar, e por conta disso entrou o pecado. Mas a ordem que Deus dá, que não poderia comer aquela árvore, Deus deu a Adão. Adão era o responsável em dizer não a Eva. E assim comeram do fruto. E quando comeram do fruto, perderam a intimidade, o relacionamento com Deus. Quem foi usada para quebrar aquela aliança, aquele relacionamento, foi uma serpente. Uma serpente usada por Deus. Essa parte que fala que quando Deus chama Adão, e ele pergunta para Adão: onde estás? O Senhor pergunta para mim e para você: onde estás? O Senhor não quer saber onde você está nesse momento, que aí eu poderia responder que nós estamos na igreja, alguns sentados e eu estou em pé. Mas não é isso que o Senhor pergunta para nós nessa noite. Onde estás? Naquele relacionamento que havia entre Deus e o homem. Onde Adão estava? E Adão responde que estava escondido entre as figueiras, entre as folhas, entre as árvores. Olha que inocência, Adão achar que podia se esconder do Todo-Poderoso, achar que podia se esconder de um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente. E ele responde. O Senhor chama Adão, e ele ouve a voz do Senhor, e o que ele faz? Ele se esconde. E por que Adão se esconde? Porque estava nu. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos enxerga nu. Nu não é só sem roupa, não. Ele nos enxerga do jeito que nós somos. Porque nós podemos ser muita coisa perto dos outros. Nós podemos ser bonzinhos, educados, podemos ser muita coisa boa perto dos outros. Mas lá no meu quarto, lá na minha casa,
junto aos meus relacionamentos. O Senhor me vê nu, sem reserva. O Senhor me vê do jeitinho que eu sou. E por que Adão se esconde do Senhor? Primeiro, porque ele se vê nu. Ele vê o quanto ele fez as coisas erradas, o quanto ele transgrediu a ordem do Senhor. E quando a gente se olha e vê o quão pecador nós somos, quanto da misericórdia do Senhor nós precisamos, do favor dele, da graça dele na nossa vida, a gente se vê nu. Podemos estar enfeitada, bem vestida, maquiada, podemos olhar no espelho e nos sentir bem com aquilo que nós vemos. Mas o Senhor nos vê sem nenhum enfeite. O Senhor nos vê do jeitinho que a gente é. Ainda a palavra não chegou à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Adão se esconde porque estava nu, teve medo. E por que Adão teve medo? Porque nós temos medo quando o Senhor nos chama. Porque nós temos medo da voz do Senhor. Aquela voz era uma voz comum para Adão. Adão estava acostumado com aquele relacionamento do Senhor todos os dias ali no jardim. Não era algo que surpreendia Adão, porque o Senhor tinha relacionamento. É igual quando a gente está num lugar e está chegando alguém que a gente gosta muito, e a gente conhece essa pessoa pela voz, a gente nem viu aquela pessoa ainda entrar no lugar que a gente está, a gente só ouviu a voz. E a gente já conhece, fulano está chegando. Pela voz, a gente conhece. Adão conhecia o Senhor pela voz. A voz do Senhor era conhecida para Adão. A voz de Deus, do nosso Deus, ela é conhecida para nós. Ela é conhecida. Nós sabemos quando Deus fala conosco, quando Deus não está no negócio, quando Deus está, nós sabemos, por causa da voz. Essa voz é diferente. Essa voz traz paz, traz calma. Essa voz traz direção. Essa voz traz intimidade. Essa voz nos levanta, é uma voz que levanta. Até quando o Senhor nos exorta, é uma voz que levanta. Então, Adão e Eva conheciam a voz do Senhor. Quando Adão ouviu aquela voz, porque estava nu, ficou com medo, temeu e se escondeu. E Deus lhe pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão e Eva estavam no paraíso, ali naquele jardim, o tempo todo eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles não ficaram nus depois que comeram a árvore que não podiam. Eles já estavam nus. Os olhos do Senhor viam Adão e Eva do jeitinho que eles eram. Depois que eles desobedeceram a ordem do Senhor, eles tiveram consciência da sua nudez física. E é assim também conosco, nós temos consciência da nossa nudez diante de Deus, quando nós esbarramos no pecado. Quando o pecado nos afasta da presença de Deus. Só o pecado pode nos afastar da presença de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus, da presença dele. Somente o pecado. E esse pecado de Adão trouxe consequências para a vida dele, para a vida de Eva. Deus se comunicava com Adão de uma forma direta e pessoal, sem intermediários. O Senhor não precisava de mandar recado, dar um recado para Adão e para Eva, porque a presença do Senhor estava lá. Essa presença maravilhosa. Nós conhecemos a voz de Deus quando temos um relacionamento com Ele. Mas muitas vezes nós não paramos para invocá-lo, para adorá-lo, para buscar a presença dEle. Porque o pecado nos afasta dessa presença. Porque temos ouvido várias vozes que não é a voz de Deus. Temos ouvido as vozes de amizades. Temos ouvido as vozes que estão no nosso celular. Temos ouvido as vozes no nosso ambiente de trabalho. Temos ouvido as vozes que estão ao nosso lado. O Senhor nos dá uma direção, mas essas vozes fazem a gente perder a direção. Qual a voz que você tem ouvido? Qual a voz que eu tenho ouvido? O que tem falado ao meu coração? Meu ouvido está sensível à voz de Deus? Ou meu ouvido está sensível a qualquer voz? Qual o caminho? Qual a direção que eu tenho tomado? O meu caminho, a direção que eu estou tomando, os meus passos, demonstram qual a voz que eu estou ouvindo. Eu gostaria que todos nós estivéssemos pensando, qual a voz que está falando aos nossos ouvidos? Eles estavam na presença do próprio Deus. A própria vida falava com eles todos os dias. E quando nós nos deixamos envolver pelo pecado, a vida fica embaçada. A vida fica esquecida. No lugar da vida, nós temos preocupações. No lugar da vida, há choro. Há um sentimento de arrependimento por estar no pecado, por fazer o pecado, por dar lugar ao pecado. E o nosso relacionamento com Deus, nós sentimos que está um pouco distante. E como que eu vou recuperar isso? O que eu posso fazer para recuperar esse relacionamento com Deus? Tudo que nós ouvimos é como uma semente plantada em nós, que brota e nasce. Por isso nós temos que tomar cuidado com as vozes.
A gente tem o livre-arbítrio de não ouvir vozes que estão ao nosso redor. Mas é muito fácil seguir essas vozes, é ou não é? É muito fácil. Nosso corpo é carne. A nossa carne gosta dessas vozes. A nossa carne é impulsionada a ir atrás dessas vozes. Mas o Senhor, o tempo todo, nos chama para a intimidade com Ele. Mesmo Adão e Eva pecando ali no jardim, o Senhor não deixou de falar com eles. O Senhor não deixa de falar conosco, ainda que a gente esteja distante dele por causa do pecado. Ele continua falando, porque o que Ele quer é nos resgatar. Deus deseja se relacionar com o homem e ouvir a sua voz. É a chave para esse relacionamento. Eu gostaria de estar fazendo algumas observações nessa pergunta onde Deus fala, onde estás para Adão? Que essa pergunta de Deus para ele não tem a ver com a localidade, com o local que Adão estava, porque o Senhor sabia, mas tem a ver com o distanciamento espiritual de Adão com Deus. Que a partir daquele momento, Adão estava distante de Deus. E esse onde estás aponta para uma comunhão que não existia mais. Uma comunhão que havia sido quebrada. Que Deus nos encontre no local da comunhão todos os dias. Nós somos carne, nós erramos, nós pecamos, mas que todos os dias, ao amanhecer do dia, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Elas se renovam porque Ele é Deus. Mas eu preciso buscar essa misericórdia dEle na minha vida. Eu preciso buscar essa comunhão com Deus e não me esconder. Porque o Senhor nos conhece. Se eu contar ou não contar a Deus o meu pecado, Ele sabe. Se eu tentar me esconder de Deus, Ele sabe. Salmo 139 fala, para onde irei da tua presença? Para onde nós iremos da presença do Senhor? Me responda. Não há esse lugar, não existe. Qualquer lugar que a gente tentar se esconder da presença do Senhor, Ele nos encontra. E Ele nos encontra por quê? Porque Ele nos ama. Nós somos o povo mais livre da terra. Deus, quando criou Adão e Eva, colocou eles ali no jardim, deu a eles total liberdade de comerem de todos os frutos. Hoje em dia, o que é liberdade para o mundo é sair e poder fazer tudo que o mundo oferece. Eu não vou ser crente, porque crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não vai, crente não usa, crente isso, crente aquilo. O crente é tido como aquele que não pode nada. Pelo contrário, nós podemos tudo. Nós podemos tudo. Adão e Eva pôde tudo ali no jardim. Só não podia ter desobedecido. Nós podemos tudo que a Bíblia diz que nós podemos. Porque a nossa morada não é aqui, aqui é passageiro. Se você quiser fazer, se eu quiser fazer tudo aqui na terra, tudo na minha passagem por aqui, porque nós estamos aqui de passagem. Nós podemos fazer, ninguém vai nos impedir. Nem mãe, nem pai, nem pastor, nem igreja, nem o próprio Deus. Ninguém nos impede. Temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que nós quisermos. Porém, quando aqui se encerrar, o Senhor Jesus preparou um lar celestial para nós. Ali nós não iremos morar. Somos um povo livre, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E essa liberdade que o Senhor nos dá, não quebra princípios, não quebra o relacionamento com Ele. Se eu estiver impulsionado a fazer qualquer coisa, em nome da liberdade, e eu te perder o meu relacionamento com Deus, não é liberdade, é prisão. Não se deixe aprisionar por nada. Não se deixe ser acorrentado por nada, em nome de Jesus. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Seja livre, em nome do Senhor Jesus. Recupera essa intimidade, essa comunhão com o Senhor Jesus, através do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz por nós. O Senhor colocou limite, apenas uma árvore não poderia ser mexida naquele jardim, não poderiam comer apenas de uma árvore. E quando o Senhor fala, aqui vocês não podem comer, aqui Ele estava estabelecendo o limite. A prova de amor de Adão e Eva para com Deus era obedecer aquele limite. Nós amamos a Deus, nós dizemos que amamos a Deus, cantamos que amamos a Deus, pregamos que amamos a Deus. O Senhor nos põe um limite. Qual é o limite que o Senhor tem colocado na sua vida? Qual o limite que o Senhor tem falado? Até aqui, minha filha, você vai andar, mas daqui para frente, você não vai, não. Nós temos quebrado esse limite? Nós temos ultrapassado esse limite? Porque se nós estamos fazendo isso, nós estamos desobedecendo, estamos falando para Deus que não amamos Ele. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E os discípulos do Senhor Jesus seriam conhecidos pelo amor uns aos outros e pelo amor a Deus. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Eu tenho que amar a Deus e eu tenho que amar o meu irmão. Como eu posso saber se é a voz de Deus ou se não é? A voz de Deus, ela não entristece. A voz de Deus não traz temor.
A voz de Deus alegra, enaltece. A voz de Deus nos levanta e nos ajuda a continuar a caminhada. Quando Deus chama Adão ali no jardim, Deus já sabia o que Adão tinha feito. Deus já sabia onde Adão estava. Deus não estava chamando Adão e perguntando para ele, onde estás? Porque ele não sabia não, o Senhor sabia sim. Mas porque ele queria que Adão manifestasse, que Adão falasse, assumisse, ó Senhor, eu fiz isso, isso e isso. E o que o Senhor quer de nós? Confessai os vossos pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, quando Adão e Eva transmitem uma ordem, um mandamento do Senhor ali naquele jardim, cometeram um pecado. E para que o pecado fosse perdoado, tinha que haver o pedido de perdão. Tinha que haver uma reconciliação que só é possível quando a gente se humilha na presença de Deus. O pecado distanciou Deus da vida de Adão e Eva, mas não impediu que Deus continuasse falando com ele todos os dias, e Deus continuou falando. No Antigo Testamento, a primeira pergunta que a gente tem é agora em Gênesis, onde a gente leu, e onde Deus pergunta para Adão, onde está? E se a gente for lá para o Novo Testamento, em Mateus, o homem é que pergunta aonde Deus está. No Velho Testamento, Deus pergunta para o homem onde o homem está. No Novo Testamento, o homem pergunta onde Deus está. Quando os reis magos vão procurar por Jesus, sabem do nascimento de Jesus, eles perguntam, onde está o menino? Isso mostra para nós que nós temos que procurar a Deus. O Senhor nos procura, mas nós também temos que procurar a Deus. Ele enviou Jesus em nossa direção. Onde Deus está na nossa vida? Onde Deus está nas minhas atitudes, no estilo de vida que eu tenho adotado, no meu comportamento? Onde Deus está nas minhas vestes? Onde Deus está nos meus relacionamentos? Você consegue ver Deus onde Deus está? Tem Deus ali? Nós temos aqui Deus procurando Adão. E agora nós vamos ver nós procurando Deus em nós. Deus pergunta a Eva, o que é isso que fizeste? E a Eva joga a culpa na serpente. A serpente me enganou. A serpente enganou a Eva. E Eva seduziu Adão e Adão também pecou. Quando a serpente realiza o mal, ela está fazendo o que lhe é próprio. Quando fala mentira, quando ela engana a Eva, dizendo, deturpando aquilo que Deus tinha dito, ela fez o que é próprio do maligno, roubar, matar e destruir. E ele é o pai da mentira. Então a serpente ali simboliza o maligno, simboliza o nosso adversário. E ela usa uma meia-verdade, vamos dizer assim. Ela deturpa aquilo que Deus falou, para parecer que não é bem assim, que pode fazer. E assim ela consegue enganar Eva. Eva é enganada pela serpente. Depois da queda, a voz causava medo. Ouvi a tua voz e tive medo. O pecado tirou o prazer de Adão e Eva em ouvir a voz de Deus. E é isso que o maligno quer. Tirar o nosso prazer nas coisas do Senhor. Tirar a nossa presença. Tirar a nossa companhia do Senhor Deus, nos fortalecendo. Essa inimizade entre a serpente e a mulher. A mesma humanidade caída, porque o pecado entrou no homem. Deus usa um homem para por ele trazer a salvação, que foi o nosso Jesus que morreu na cruz. Deus não desiste de nós, e porque Ele não desiste de nós, Ele enviou o seu Filho. O pecado de Adão e Eva não fez Deus desistir de nós, quanto mais o meu pecado, o seu pecado. Não faz Deus desistir de nós. Se a gente confessar o pecado e abandonar. As folhas de figueira que eles fizeram para se cobrir não serviam de cobertura. Precisou que um cordeiro morresse e que pele de animal fosse colocada no lugar. Ou seja, para um cordeiro morrer, teve que derramar um sangue. Porque só o sangue do Senhor Jesus, só através dele, há remissão de pecados. Só Deus nos resgata do pecado, nos reveste de santidade. Sem Deus estamos espiritualmente nus. Se tirar a presença do Senhor, não sobra nada. Por isso, nós devemos todos os dias confessar o nosso pecado e abandonar tudo aquilo que tem feito separação entre nós e o nosso Deus. Não dá ouvido a uma voz estranha para nós. Não dá ouvido a uma voz que não seja a voz do nosso Deus. Porque o Espírito Santo de Deus confirma em nós se aquilo que estamos ouvindo é de Deus ou não é. Deus não cancelou o seu encontro diário com Adão e Eva, mesmo depois de pecar. Assim como Ele não cancelou os projetos que Ele tem na minha vida e na sua vida. Deus continua nos esperando no mesmo endereço onde Ele falava e nós ouvimos. Onde é esse endereço da minha comunhão, da sua comunhão com Deus? Na Bíblia nós aprendemos que esse endereço é no nosso quarto de oração. O Senhor nos espera nesse mesmo endereço. É ali no nosso quarto de oração, quando oramos a Deus, quando lemos a palavra, que Ele fala conosco. Ele continua nos esperando para nos limpar e nos levar a uma vida de santidade.
arrume suas malas. Volte e se encontre com Deus. Nos endereços da terra. Porque quando terminar aqui, nós temos uma morada celestial. Eu e você não podemos ficar de fora. Não podemos dispensar os projetos que Deus tem para nós. Por causa do pecado que entrou ali no jardim. Adão e Eva passaram tanta coisa que quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, vamos vendo que o começo, todo o começo, foi ali. Sofremos consequência desse começo, ali até hoje. Então, vai começar alguma coisa? Há um limite de Deus para aquilo que você vai começar, para aquilo que eu vou começar. Respeite o limite de Deus. Mantenha intimidade e comunhão com Ele. Ouça a voz dEle. Fala, Senhor, me dá ouvidos sensíveis à Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz. E deixa Deus falar. E quando Ele falar, porque Ele fala. Ele fala na palavra dEle. Ele fala através de uma canção. Ele usa o pregador. Quando Ele falar, esteja sensível. Que aquela voz é a voz de Deus, te dando direção, me dando direção. Irmãos, eu estou muito nervosa. E é uma responsabilidade muito grande subir aqui e trazer qualquer palavra à igreja. Mas é isso que o Senhor tem colocado no meu coração na noite de hoje. Que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus. Se não estamos ouvindo a voz de Deus, algo de errado está acontecendo. Voltemos ao Éden. Voltemos à comunhão com Deus. Que a gente possa se despir na presença do Senhor. Sem máscara, sem enfeite, sem mentira. E falar, Senhor, eu sou assim, assim e assim. E eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de restauração. Me ajuda a caminhar em direito os meus passos. Porque o Senhor me ouve, o Senhor